Boa tarde. A CIJAN publicou recentemente o Estado dos Média 2020. Esta 11ª edição é a maior de sempre. Após um inquérito a mais de 3.200 jornalistas de 15 países, confirmamos que a pandemia veio alterar quase tudo no panorama dos mídias. Por outro lado, as mudanças representam também oportunidades, nomeadamente para os profissionais de relações públicas estreitarem laços com os jornalistas. O Estado dos Mídia 2020 está aqui hoje em análise com a jornalista Catarina Carvalho, a Maria João Vieira Pinto, diretora editorial da Marketeer, a Sofia Fernandes, Associate Director da Omnicom PR Group Portugal e o Uriel Oliveira, diretor de Operações e Negócio da CIJAN Portugal. Obrigada a todos pela vossa presença. Entretanto, agradeço a sua companhia também no Facebook da CIJAN. Se está connosco aqui no Zoom, comece já a colocar as suas questões. O jornalismo continua a ser um campo tumultuoso, especialmente em ano de pandemia global. Esta é uma citação do Estado dos Média 2020. Catarina, o que é que consideras desta que é uma das principais conclusões do relatório da CIJAN? O relatório tem coisas que são interessantes, diz também uma coisa que é o que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, que é provavelmente o Covid-19 e esta pandemia mudou tudo, provavelmente mudou muitas coisas que já precisavam de ser mudadas há muito tempo e vai acelerar muitas mudanças, nomeadamente no campo digital. Em Portugal a situação é bastante mais dramática do que acontece nos outros países, sobretudo porque os outros países estavam mais preparados em termos de fontes de rendimentos e fontes de receitas para o jornalismo. Em Portugal o jornalismo ainda está muito dependente daquilo que são as receitas de publicidade e nesse sentido a publicidade em Portugal é muito feita através de rankings que são sobretudo de volume e não de confiança e isso faz com que, ou seja, significa que a maior parte dos contratos que se fazem de publicidade são sobretudo de reach genérico e não de reach, por exemplo, de confiança dos leitores e das suas comunidades. O que eu acho é que o jornalismo vai mudar, sobretudo vai acentuar-se imensamente a transição para o digital. Eu não acredito que se volte a ter jornais em papel como havia de antes. Acho também que o peso, a pressão que vai haver sobre as redações vai ser mais forte do que se está a ver agora, e isso no caso da vossa atividade vai ter uma importância imensa, porque eu acho que as redações vão ainda reduzir-se mais do que estão agora. Eu acho que estamos agora numa fase em que as redações ainda estão a receber algum input, por exemplo, das ajudas do governo e de alguma acalmia que houve porque os apoios do governo, nomeadamente no layoff, impedem agora os despedimentos, mas eu julgo que no outono, a partir do outono, as redações vão sofrer bastante com a crise que vai chegar daqui até ao outono. E, portanto, no vosso caso é possível que haja ainda menos interlocutores válidos para trabalhar com. Acho que as agências como a vossa têm alguma responsabilidade em chamar a atenção para aquilo que é a importância dos mídia, a importância do jornalismo, a importância na denúncia de situações de injustiças e sobretudo de desigualdades sociais, que aliás se viram agora bastante focadas nesta pandemia, e em alertar as pessoas que se os leitores não pagarem por aquilo que é a informação, é muito provável que ela venha a ficar cada vez mais fraca. E aquilo que eu agora mesmo estava numa reunião, agora, antes do World Editors Forum, aquilo que no estrangeiro já se usa, aliás esta semana saiu o relatório do Reuters Institute sobre o estado dos mídias digitais no mundo, aquilo que já se vê como uma fonte de receita muito importante no estrangeiro, que é aquilo que se chama as receitas vindas diretamente dos leitores, em Portugal ainda é uma raridade. É uma raridade em termos de jornais e é uma raridade em termos de leitores e daquilo que eles estão disponíveis para pagar. E portanto eu acho que se esta pandemia contribuiu para que os leitores percebessem mais, e é verdade que a confiança nos mídias aumentou com o Covid, se contribuiu para isso, também pode ter sido o segundo ponto mais importante desta pandemia. Portanto, o primeiro, a corrida mais acelerada para a digitalização e para a inovação de formatos, a inovação de relação com os leitores, a inovação da própria forma de fazer jornalismo. A segunda, essa relação com os leitores, que também é muito importante,
para, para fortalecer o trabalho jornalístico e o trabalho jornalístico na sociedade. Em relação ao vosso estudo e àquilo que é a relação dos jornalistas com as relações públicas, digamos assim, eu acho que quanto mais houver do nosso lado jornalistas qualificados, em paz com a sua carreira, com a sua profissão e não em situação de grande instabilidade, melhor será sempre para a transmissão da informação, porque é sempre preferível, acho eu, ter alguém do outro lado que sabe do que está a falar do que não sabe. É um grande foco deste estudo, a relação, como é que as agências podem contribuir para a relação, para a produção de conteúdos e como é que podem ajudar, os jornalistas. E uma das conclusões deste relatório é que a pandemia pode ser vista como uma oportunidade para esta relação ser mais positiva. Também tens esta perspectiva? Acho que o facto de haver condicionantes, digamos, no trabalho jornalístico neste momento, faz com que essa relação possa ter uma troca mais intensa, não é? Mas também depende da forma como as empresas querem comunicar, não é? Eu acho que as empresas devem comunicar verdade, não é? E se isso for o ponto de partida, se essa relação for de confiança e de total abertura, esta pode ser uma boa altura para que isso aconteça. Eu vi no vosso estudo, por exemplo, que davam alguns conselhos, nomeadamente em termos de especialistas, não é? De pessoas com quem se pode falar ou com quem se deve falar, ou com quem as empresas de relações públicas devem colocar as pessoas a falar. Esse foi um ponto muito importante nesta pandemia, não é? O jornalismo tem muita dificuldade de dizer não sei. É muito difícil para um jornalista dizer não sei, dizer ainda não sei, ou isto ainda não está apurado, ou isto devia estar apurado. Faz também parte desta pandemia, acho eu, uma certa assunção desse desconhecimento, uma relação mais transparente com os leitores, sobretudo os leitores mais jovens, não têm muita paciência para grandes dares de lições. Uma das coisas que neste relatório do Reuters Institute, e quem não o leu pode lê-lo porque ele está disponível no Reuters Institute para toda a gente, é grátis. Quando os jovens decidem pagar ou ser membros de uma instituição informativa, fazem porque acreditam veem o background daquilo que está a ser feito. Acham que sabem como é que os jornalistas estão a chegar aos assuntos e como é que eles chegam até eles, os transmitem e os informam a eles, às pessoas, aos jovens. E uma das coisas que é mais perigosa é quando se percebe que um jornalista está a soldo ou pago por alguém. Isso é muito, muito, muito complicado. E pode criar tanto uma desconfiança no jornalismo como na empresa ou na entidade que está por trás disso. Eu acho que as empresas não sabem isso sempre, mas eu acho que as empresas têm tudo a ganhar em ser mais transparentes, mais abertos ao seu processo de comunicação, mais aberta a sua relação com os jornalistas, mais aberta, tudo que seja, neste caso, pela transparência, só contribui para a confiança nos mídias, que é no fundo do que todos precisamos na sociedade contemporânea. Catarina, posso só aqui pegar nas palavras, Catarina? Catarina, porque tu dizias que de facto... Olá, Maria João. Olá. É fundamental de facto a transparência e termos um jornalismo mais rigoroso e com informação mais rigorosa, não é? E que isso serão valores que eventualmente poderão sair desta pandemia. A minha dúvida é até que ponto, porque tu referias ainda há pouco, nós temos mais pressão e vamos ter mais pressão ainda, porque as redações vão, eventualmente até já a partir de outubro, ficar ainda mais reduzidas. Mais pequenas, sim. Portanto, com a pressão das redações mais pequenas ainda do que aquilo que já são. A pressão comercial, porque de facto ainda dependemos, como referias e bem, da publicidade que chega cada vez menos. Como é que nós vamos conseguir ter essa informação mais rigorosa e não vamos ficar tão dependentes de quem paga para veicular essa informação?
De facto, há aqui deve haver muito perigoso, não é? Sim, não é fácil, não é nada fácil. Eu acho que eu agora já não estou no Diário de Notícias, não é? Mas enquanto estava, a pressão é enorme para fazer, por exemplo, volume, para fazer o maior número de cliques possível no dia, no mês, estar à frente nas net audiences da vida, nas analytics da vida. Eu acho que é preciso uma revolução na forma como os anunciantes percepcionam o jornalismo e os órgãos de comunicação social. Eu não sei se é possível fazer isto sem o acordo de toda a gente, sem o acordo de todos os mídias, das televisões às rádios. Eu acho que era preciso sentarmos todos a uma mesa e pensarmos se é através dos nossos leitores mais fiéis, os leitores que connosco, os leitores que prestam atenção à informação que nós devemos testar, ou se é através do volume e desses milhares de passers-by, de transeuntes que passam pelos nossos sites e que não ligam patavina ao que é que lá está escrito e que são, no fundo, vazios, não é? Que são cliques vazios. O desafio é grande. Eu acho que os mídia e as empresas os anunciantes e as empresas de publicidade, as agências de meios, esses players todos, tinham tudo a ganhar se sentassem a uma mesa e se parassem para pensar no que é que estamos todos a fazer. Porque aquilo que está a acontecer em jornais como o New York Times, como o Washington Post, como o Guardian, como agora também o El País e o El Mundo, é que eles estão a produzir muito menos informação, só que estão a produzir informação que os seus leitores querem ler. Querem, de facto. E, portanto, não é o clickbait ter 50 cliques no minuto, no segundo, é alguém que fica naquela página 50 segundos. E isso é muito mais importante porque essa pessoa é um leitor muito mais atento, é um consumidor muito mais atento e é alguém que percebe a importância que é para um anunciante estar a ser patrocinado, para um anunciante estar a patrocinar um órgão de comunicação social. Esta noção cívica do jornalismo, também está muito arredada do jornalismo, culpa de todos nós também, também pode mudar um bocadinho as coisas. Eu acho que é preciso uma revolução e para tempos difíceis, decisões complexas, não é? Eu acho que aquilo que eu vejo é que cada vez mais o público acabou de ter decisão tomada porque existe aqui uma lógica que é contra o jornalismo. O net assinar pelo volume, apoiar, como é que se diz, financiar um meio de comunicação social apenas pelo volume no tempo digital é uma decisão, de certa forma, contra o jornalismo. E contra o jornalismo que se tem que fazer com tempo, com profundidade e com investigação. Completamente. Catarina, não sei se queres deixar alguma coisa em jeito de conclusão, sim? Eu acho que esta última coisa que eu disse, que eu acho que nos diz respeito a todos, que é preciso pararmos para pensar o que é que estamos todos a fazer e é preciso, e é responsabilidade de todos os players deste mercado contribuírem para um melhor jornalismo, porque se nós continuarmos a ter o volume, a rapidez e a noção de conteúdos em massa como mínimo denominador comum, como benchmark, isso não vai contribuir para nada para um futuro de qualidade no jornalismo, na informação e na confiança. Acho que é esta a mensagem que eu gostava de deixar a todos. Catarina, obrigada por ter estado connosco e até ao meu próximo. Obrigada, peço imensa desculpa de ter de sair, mas tenho mesmo, já estão aqui a telefonar. Obrigada, obrigada. Obrigada. Sofia, eu ia-te perguntar, passando agora a bola para as agências de comunicação, um dos aspectos que o estudo salienta, para além da necessidade desta informação concisa e precisa, é a importância do profissional de relações públicas conhecer o trabalho do jornalista antes de o contactar. Concordas com este alerta que os jornalistas deixam e, acima de tudo, sobretudo em contexto de pandemia, estávamos a dizer que há tanta informação, é viável concretizar este trabalho tão denso e tão profundo num contexto tão difícil? Concordo e concordo também no seguimento do que estava a dizer a Catarina, que também as agências sofrem cada vez mais uma pressão crescente.
quer de facto a montante, porque cada vez mais os clientes querem maximizar o investimento, quer também ao nível dos jornalistas que cada vez são menos, cada vez têm menos tempo e cada vez há menos espaço editorial. Relativamente ao facto de conhecer o trabalho dos jornalistas, importa talvez tanto ou mais do que conhecer o trabalho em si, conhecer os ritmos de trabalho. Porque vemos práticas ainda hoje a serem feitas por agências que não são positivas para ninguém, nem para as agências, nem para os jornalistas, como fazer follow-up do envio de um press release. Isto denota que as pessoas não têm conhecimento do ritmo de trabalho atual de um jornalista. E muitas vezes fazem o follow-up ao fim da tarde, quando os poucos jornalistas que ainda escrevem para o papel estão preocupados em fechar edições. Portanto, eu pessoalmente eu defendo que um follow-up deve ser feito apenas para eventos em que tenhamos lugares controlados, o que seja. Mas sim, é importante também conhecer o que é que cada jornalista está a fazer a cada momento para lhes poder fazer propostas mais tailor-made, digamos assim, e para as agências não serem desajustadas no que estão a oferecer, até porque eu já fui jornalista há muitos anos, mas a maior parte dos meus amigos, até pelo percurso, acabam por ser. E eu, quando estou ao pé deles, vejo a quantidade de presses ou de convites de agências que estão continuamente a cair e que chegam facilmente aos 200 por dia, de um jornalista que seja um pouco mais sénior. 200, Sofia? Sim, sim. Ou o dobro? Pronto, exato, mas a Maria João já está numa posição mais sénior e para além disso ainda por cima é de um meio de nicho, portanto afunila de tal modo que acaba por receber tudo. As pessoas têm que ter noção de que não podem dominar. Isso é que é o ponto. Sim, como eu costumo dizer, não se pode neste caso caçar com a napalm, tem que ser à linha e conhecer o isco para cada peixe, no sentido em que temos que saber o que é que a pessoa está a fazer naquele momento. Se tem ou não, por exemplo, dossiês em preparação, que possamos nós também ser úteis e as pessoas que nós representamos serem úteis para o conteúdo editorial. E as agências têm mesmo que se ajustar rapidamente, quer ao nível dos ritmos de trabalho, como falávamos há pouco do follow-up, como dos conteúdos. Hoje em dia é impensável estar a enviar press releases como se enviava há 20 anos com imagens no corpo do press release. Temos que pensar que a maior parte dos jornalistas vê os press releases no telefone pessoal, em que estão eles próprios a pagarem os seus dados. Portanto, temos que ter o respeito básico de não estar a sobrecarregar os envios. Isto, creio eu, se não queremos ser adicionados a listas de spam. E, portanto, sim, tenho que concordar com tudo o que foi dito, quer a nível da pressão, quer a nível da necessidade de conhecer cada vez mais os nossos públicos. E, para além disso, também, neste momento, torna-se muito importante trabalharmos com os clientes no sentido de identificar claramente quais são os conteúdos que são editoriais ou que são jornalismo e quais são os conteúdos que são comerciais e que nesse caso devem ser direcionados para soluções de branded content ou da utilização de influencers. Portanto, não podemos de todo tratar os conteúdos da mesma maneira, nem tratar um jornalista do mesmo modo que se trata um influencer. Maria João, por acaso, um jornalista que responde ao estudo diz que os leitores às vezes não sabem distinguir os conteúdos ou se está a falar um jornalista ou um cronista. Também tens esta percepção? Completamente, não sabem de todo. Há aqui alguns pontos que a Sofia falava que de facto são preocupantes. Isto da relação das agências com os meios, para começar, desculpa Patrícia, a mim o que mais me continua a inquietar e a perturbar o meu trabalho dia a dia é de facto receber centenas de mails por dia, para além de telefonemas, sem saberem exatamente ou quem é que estão a contactar, que meio é que estão a contactar, não é a mim, Maria João, é o meio. De facto, com propostas que não fazem qualquer sentido, com informação que não faz qualquer sentido. Mais grave ainda é quando fazem, por vezes, propostas de trabalho de artigos que já foram escritos. Portanto, há um desconhecimento muito grande e isso é que é grave. Mas as agências também já não têm as equipas que tinham há uns anos, portanto não é só a imprensa que está mal, não é? Tudo isto é um círculo vicioso, mas é pena que de facto não haja um trabalho um bocadinho mais apurado
porque depois no final saímos todos a ganhar e o trabalho final é sempre melhor. Em relação à confusão ou não percepção ou não se perceber de facto, é verdade, Patrícia. Os leitores não sabem, não distinguem o que é brand content, ou raramente distinguem o que é brand content de jornalismo, o que são peças assinadas de peças pagas por marcas. Dificilmente percebem a diferença entre um artigo de opinião, em que eu posso escrever na primeira pessoa e de facto dar a minha opinião, de um artigo jornalístico ou de uma grande reportagem. Há um desconhecimento ainda muito grande, de facto, a vários níveis, e isso depois, eu não sei se é esse desconhecimento do público que depois leva também a que as próprias agências fiquem um bocadinho baralhadas, porque depois as próprias empresas também estão, não é? Ou algumas empresas estão. Se bem que a maturidade em termos empresariais e de responsáveis de marcas, e eu lido muito de perto com eles todos os dias, a maturidade é muito maior do que há uns anos e o conhecimento dos meios é muito maior, portanto começa-se a fazer um trabalho a este nível superior relativamente a há uns anos, mas que há muito ainda a fazer, sem dúvida. E a pressão, sim. E a pressão digital não vai melhorar. Não vai melhorar nada. Porque há menos rigor, é isso que estás a dizer? Há menos rigor, há muito mais pressa, é necessário pôr a informação no segundo, não é no minuto, é no segundo, é preciso publicar a informação antes de todos os outros, por vezes não se confirma, não se faz contra-informação, não se faz qualquer entrevista, não se vai procurar informação contraditória, aliás, contraditória é que não há, porque não há tempo, porque nós temos que ser os primeiros, exatamente como dizia há bocadinho a Catarina, para ter o maior número de cliques, portanto, para ter volume. Não interessa quase o valor da informação, interessa é o volume e o que se ganha com isso, porque isso é pago. Sim, o papel das redes sociais é efetivamente um dos desafios que é colocado. E neste contexto da credibilidade, por acaso os jornalistas, o debate, por exemplo, em torno das fake news é apontado como um desafio apenas, por assim dizer, por 16% dos inquiridos, porque na realidade, e tu também já falaste sobre isto, a escassez de pessoal e recursos foi a principal dificuldade nos últimos 12 meses, foi indicada por 22% dos jornalistas, mais do que esta questão do desafio das fake news. Achas que o jornalismo é uma condição laboral precária e é esta a principal dificuldade? É para mim? Sim, Maria João, sim. Se é uma condição precária, se é uma profissão precária. Digo isto porque é um desafio, esta condição e este déficit nas redações acabou por ser apontado por um desafio pelos jornalistas, ainda por mais inquiridos, do que esta questão da credibilidade e o desafio das redes sociais. E a precariedade não é só o número reduzido de pessoas nas redações. É as condições. É as condições em que se trabalha na maioria das redações, é o valor que se paga no final do mês, é o não ter contratos de trabalho, sim, ainda é uma profissão, não estou a dizer que é em todo lado, mas infelizmente o jornalismo era o terceiro poder, não é? Que há uns anos. Eu diria que até poderia ser quase o segundo, mas devia também ser mais bem tratado, porque de facto sem condições não conseguimos ter bons profissionais, e sem bons profissionais não há boa informação. E uma sociedade sem informação é uma sociedade sem informação nem cultura. Eu posso só acrescentar algo à Maria João, de quem está fora, não é? Do jornalismo. A sensação que dá é que começa a ser perigoso nos tempos que correm um jornalista ter um espírito crítico. Pode quase colocar em risco a sobrevivência dele na profissão. Não é... Eu acho que a maior raridade e que põe em causa a sobrevivência atualmente da carreira de jornalista, porque antigamente o jornalismo era uma carreira, uma pessoa entrava aos 20, aprendia com quem lá estava e normalmente saía quando lhe faziam a festa de jubilação. Hoje em dia não se passa nada disso, não é? Pronto, mas estava a dizer que espinha dorsal hoje em dia é algo muito perigoso para quem quer continuar uma carreira no jornalismo, mas
são exemplos que ainda vão existindo e pronto, pelo menos a pessoa morre de pé, digamos assim. Peço desculpa. O Uriel quer acrescentar alguma coisa? Ainda não demos a palavra ao único homem aqui presente. Sim, sim. Eu estava a vos ouvir com todo o interesse. Eu pegando um bocadinho e queria pegar, só reforçar o ponto que a Sofia focou, nomeadamente no que diz respeito ao público-alvo e ao conhecimento do público-alvo, da mensagem que nós comunicadores queremos passar, para apontar aqui um número muito interessante que nós extraímos do estudo, em que apenas 1% dos jornalistas considera que 75% a 100% do que recebem de empresas é de facto relevante para o trabalho deles. E isto diz exatamente aquilo que nós estamos aqui a discutir, que existem no mercado maus profissionais de relações públicas, muito maus profissionais de relações públicas, e que fizeram com que uma fonte que supostamente teria tudo para ser uma fonte credível, que são os responsáveis pelas empresas, pelas marcas, pelas instituições, pelo poder político, de em primeira voz poderem esclarecer a audiência e dar a sua versão dos acontecimentos às pessoas, acabaram por ser transformados quase como em spammers, na medida em que o trabalho não foi feito e não é feito de conseguir perceber quem é que de facto interessa a nossa mensagem, quem é que poderá trabalhar com ele. Não são feitas pesquisas ao nível de perceber o que é que cada uma das audiências de cada um dos órgãos de comunicação social espera ouvir, enquadramento com a atualidade, etc. E na realidade, muitos, eu não quero generalizar, mas muitos profissionais de relações públicas transformaram as relações públicas numa espécie de email marketing, que é, disparam para todo lado e depois veem quem é que apanha aquela mensagem. E isto acho que tem que ser invertido. Tem que ser invertido exatamente para conseguir com que os jornalistas olhem para as fontes de uma forma mais credível, olhem para os responsáveis das empresas, das instituições de uma forma mais credível e consigam, de alguma forma, credibilizar esta profissão e com isso também ter melhores resultados para os seus clientes. Portanto, eu tinha aqui este apontamento só mesmo para corroborar aquilo que vocês disseram e para que eventualmente isto pudesse servir de alguma forma de desafio. Mas eu tenho que fazer aqui um parênteses, também há belíssimos profissionais nesta área. Belíssimos profissionais. Sem dúvida que sim. Eu digo é que existem muitos maus e isso fez com que a situação neste momento esteja no estado em que está e que este dado para mim diz tudo. Porque a partir do momento que nós, ou que um jornalista, como a Maria João estava a dizer há bocado, que a Catarina falou em 200 mails e a Maria João disse não, é muito mais, são 400 ou 500, e que como é que alguém consegue tirar interesse de uma caixa de e-mail que recebe 400 mails com informações variadas que muito poucas nos vão interessar, e mesmo aquelas que eventualmente nos possam interessar, estão ali perdidas e muito dificilmente serão encontradas. A CIJA lançou em Portugal já há alguns anos e pela primeira vez no mercado nacional uma ferramenta que é uma base de dados de jornalistas, de influenciadores, de protagonistas, digamos assim, dos mídias. Neste momento temos mais de 15 mil contactos nessa base de dados e lançamos esta ferramenta no mercado exatamente para que existisse maior conhecimento sobre os interesses das pessoas, sobre que tipo de informação é que estas pessoas escrevem, sobre que tipo de timing é que elas utilizam, para que isto possa servir para melhorar este research que nos faz conhecer o público-alvo. Óbvio que a primeira tentação que nós observamos na utilização desta ferramenta foi: ok, tenho aqui 15 mil contactos, tenho aqui uma informação, então vamos disparar isto para 15 mil contactos. Óbvio que isto transformou a ferramenta numa ferramenta de spam. E há quem diga que a Regulação Geral de Proteção de Dados veio, neste caso, colocar algum travão nestas ferramentas. Eu diria que um travão até bastante positivo, porque, na realidade, a Regulação Geral de Proteção de Dados acabou por fazer com que estes spammers se disciplinassem no de informações, e a lei, neste momento, protege
digamos assim, os autores, no sentido de o seu contacto não ser utilizado para receber estas informações. Eu queria só deixar aqui uma provocação, agora para a Sofia. Estávamos a falar de que os jornalistas pedem para receber uma informação concisa, ao mesmo tempo com tudo o que precisam para preparar a história. Tu até concordaste, eles pedem um follow-up que deve ser limitado, mas agora uma pequena provocação. As agências têm que entregar a papa toda feita, por assim dizer? Bom, sendo transparente, quanto mais bem feita estiver a papa, melhor será digerida. Ainda voltando à história do telemóvel, o teste para um press release é simples. Tudo quanto é informação que deve constar na notícia e que o jornalista deve ter acesso, deve aparecer no corpo de mensagem que o jornalista vê no telemóvel. Portanto, mais do que nunca é importantíssimo escrever, pensar como é que as pessoas vão ler essa mensagem. Mais do que nunca é muito importante escrever utilizando códigos jornalísticos, mas que hoje em dia não se limita ao código jornalístico tradicional. Nós temos que olhar para o que escrevemos e pensar que há uma grande possibilidade de os 2 primeiros parágrafos serem alvo de um copy-paste para notícias do digital, para alimentar conteúdos. Porque nós sabemos que as redações são cada vez mais pressionadas para gerar conteúdos e, portanto, se a informação estiver bem escrita, se não estiver contaminada com títulos académicos ou com citações, que é outra coisa que os press releases, ainda há muitos press assim, que têm citações de 3 pessoas da empresa que não interessam para absolutamente nada, estão ali a ocupar espaço. Portanto, ou são de facto relevantes e estão contextualizados, ou não devem lá estar, e o jornalista, se quiser ter informações na primeira pessoa, se quiser fazer uma entrevista, através da informação que nós enviamos, ele sabe quem é que deve contactar para isso. Para além disso, é difícil que um jornalista vá utilizar essas declarações na medida em que arrisca-se a que pareça que 20 pessoas entrevistaram a mesma pessoa ao mesmo tempo, toda a gente tem a declaração igual. Mas voltando um pouco atrás. Oh, Sofia, mas isso acontece. Agora, quando dizias que é importante ter a papinha toda feita, quantas vezes nós não vemos a mesma notícia publicada de igual maneira, em meios exatamente igual, porque é apenas e só replicar o press release que foi emitido Maria João, e não me leves a mal, quanto mais isso acontece. Quantas vezes há uma gralha e a gralha é replicada em todas mais porque ninguém lê. Sim. Mas quando há muitas replicações desse press e se estivermos a falar de temas ou de projetos cujo objetivo é ter volume de informação, isso significa que o trabalho da agência foi bem feito, porque a informação foi... É um facto. Pronto, foi replicada com o objetivo que nós queríamos, com as mensagens que nós queríamos, da maneira que se pretendia e, de facto, o texto saiu bem feito, porque se não saísse bem feito não se adequava à linguagem, seja digital, porque isso sobretudo acontece nos digitais. Eu tenho que confessar que sinto alguma satisfação quando isso acontece. Às vezes comparamos isso, e é verdade, sair uma gralha sai numa data de sítios, mas isso é sinal de que a informação saiu bem da agência. E também esse tipo de informação tanto dá para fazer as notícias base, que têm que ter os conteúdos, como eu dizia, no primeiro e segundo parágrafo, como depois um jornalista que queira fazer um trabalho mais abrangente também tem ali uma base de informação sólida e percebe que está a lidar com fontes de informação que são credíveis e que sabem do que estão a tratar. Agora, de uma vez por todas, tem que haver uma diferenciação em termos de conteúdo. Como dizia há pouco, as pessoas se antes segmentavam por tipos de meios, hoje têm que segmentar por tipos de canais. Temos que pensar que, por um lado, vamos alimentar digitais, por outro, vamos alimentar os poucos meios impressos que ainda existem e os conteúdos têm que ser muito diferentes. E para os influencers, e neste caso eu até já separo entre influencers generalistas e micro-influencers, que chegam a públicos que realmente estão interessados naquilo que leem, os micro-influencers, aí temos que ter outra abordagem completamente diferente. Deixem-me só passar agora das redes sociais que já abordámos para a inteligência artificial. Levantadas entre os participantes.
Sim? Há mãos levantadas nos participantes. Peço desculpa, peço desculpa. Não há mal. Mudei de janela, peço desculpa. Força, força. Não Eu não vi a mão. Está um participante, creio que é o Renato Almeida, que parece querer fazer uma pergunta. Há aqui vários, temos de depois ir lá. As questões, ok. Mas podemos colocar, Sofia, qual era a questão que queria ver do Renato? Não faço ideia, ele só tinha a mão levantada para colocar uma questão. Peço desculpa, vá, Patrícia, continuemos, peço desculpa. Pronto, eu ia passar das redes sociais para outro aspecto, que é a inteligência artificial e o machine learning, que baixou a percentagem dos inquiridos que consideram esta tecnologia como a mais relevante para o setor, de 19% para 15%, ao contrário dos desafios colocados pelas redes sociais. Uriel, como é que podemos avaliar estes números? Será que havia expectativas muito elevadas do impacto que a tecnologia poderia provocar? Eu confesso que estes números a mim surpreenderam-me de alguma forma. Penso que eventualmente também a própria amplitude da questão possa ter criado este tipo de resposta, porque na realidade a inteligência artificial e o machine learning podem ser utilizados nas mais variadas áreas daquilo que é a comunicação social, não só no jornalismo, mas sobretudo no entendimento dos públicos. Eu diria que o modelo de negócio dos mídias, e como já falámos, e como já verificámos também, a crise dos mídias está muito relacionada, a meu ver, pela falta de capacidade dos próprios mídias de concorrerem com os gigantes tecnológicos. Nós verificamos de uma forma muito prática, nomeadamente através desta crise do Covid-19, que os leitores têm interesse nos mídias, os leitores reconhecem os mídias como as fontes mais credíveis de informação e, na realidade, não fugiram. Os leitores não fugiram das notícias, nem fugiram da comunicação social. O que se passa é que, na realidade, e a crise dos mídias, na minha opinião, vem de uma crise relacionada com a falta de capacidade de captação de investimento publicitário em concorrência com os gigantes tecnológicos. E o que é que os gigantes tecnológicos fazem para captar investimentos publicitários? Utilizam o machine learning e a inteligência artificial. Ou seja, na realidade, utilizam de uma forma que lhes permite, e que permite sobretudo aos investidores, conhecerem quem está do outro lado, que tipo de expectativas é que existem da parte das audiências, que tipo de conteúdos é que quem prefere e quais são as pessoas que têm preferência por determinado tipo de conteúdos, e que permitem ao investidor, a publicidade, saber concretamente com quem falar, como está a falar e como deve falar, através de ferramentas muito evoluídas ao nível de estudo dos dados, estudo do comportamento dessas pessoas e depois ferramentas muito evoluídas de métricas, de insights. E a conjugação destas duas variáveis faz com que a oferta do Google ou a oferta do Facebook em termos de publicidade seja muito apelativa para quem investe em publicidade. Porque, na realidade, quem investe em publicidade e investe no Google e no Facebook consegue avaliar os resultados de uma forma objetiva e realista. Esta forma objetiva e realista só se consegue utilizando este tipo de tecnologia. E os mídias, em vez de... E, obviamente, eu admito que isto é bastante difícil, até porque estamos a falar em vários mídias. Mas os mídias não oferecem ao mercado este tipo de funcionalidade. Os mídias não vendem um produto ao mercado objetivo, que seja fácil de avaliar os resultados e que seja, sobretudo, direcionado a entrar num funil que é o funil das vendas. Ou seja, que é a capacidade de falar com pessoas e transformar essas pessoas em oportunidades de vendas e em vendas em concreto. E neste mercado em concorrência, isto faz com que, na realidade, os mídias tenham perdido o seu modelo de negócio. O modelo de negócio que era aquele modelo de negócio tradicional de vender publicidade.
e faz com que a oferta que eles têm concorre na prática com a oferta que estas plataformas têm e neste momento não têm ainda condições de lhes oferecer um serviço que permita ao investidor perceber de uma forma muito realista o que é que está a acontecer. Eu diria que isso se faz através exatamente da inteligência artificial, faz-se através da percepção de quem é que está a ler as notícias, de quem é que interessam os conteúdos, de que tipo de informação é que cada pessoa pode precisar para depois ir ao encontro dessa necessidade e lhes fazer a tal oferta de valor. E por isso eu diria que a maior prova que isto é verdade é que os mídias continuam, em Portugal particularmente, com uma abordagem ao mercado completamente falsa. Se nós não é falso, Ariel, desculpa, só que eu estou sempre a interromper, Patrícia, e tenho que me pôr na ordem. Eu não disse nada porque estava à espera disto, eu achei ótimo. Eu acho, isto é uma pescadinha de rabo na boca. De facto, a Catarina começou por dizer isso logo no início desta nossa conversa. De que é que os meios sobrevivem? Não é de vendas em banca, não é? Não nos vamos iludir, não é de vendas, é publicidade e é eventos. A publicidade que é paga no meio impresso ou na rádio ou em televisão, o valor da publicidade é completamente diferente do valor que se paga no digital, ainda. Portanto, os meios por si, a maioria deles não investe ainda como deveria investir no digital porque não tem daí o retorno do investimento que faz. Mais ainda, Ariel, a forma como é alocada a publicidade ainda continua a ser da forma tradicional, ou seja, através das agências que medem novamente em volume, não medem no valor que o meio representa ou que o meio entrega. Não é? E portanto... Mas repare, eu concordo perfeitamente consigo. E eu quando dizia que a abordagem era falsa, baseava-me numa evidência, é que qualquer mídia em Portugal, a sua tabela de publicidade está, em média, 80% a 90% acima do valor real. Porquê? Isso é para depois dar o gosto do desconto. Nós somos um bocadinho marroquinos também. E os descontos de 80% a mim soam, de facto, a qualquer coisa que não é verdadeira. Por isso, esta é a maior prova que os mídias não estão habituados a este contexto de verdade. E quando falo de verdade, é verdade comercial, fair. E é a verdade que eu, para contratar determinado tipo de pessoas, tenho que fazer um investimento de X e sei exatamente se as contratei, se não contratei, como é que elas reagiram e como é que elas entraram na minha cadeia de valor. E isto não faz parte da oferta dos mídias neste momento. A oferta dos mídias baseia-se, sobretudo, em convicções de que o mercado vale mais do que efetivamente vale. Portanto, as tabelas de publicidade estão completamente inflacionadas, desde a televisão, a imprensa, ou mesmo ao digital. Nós fizemos esse estudo. Estamos a falar de descontos na ordem entre os 80% e os 90%. E isto, para mim, não resulta depois em concorrência com players que têm os problemas que têm e têm a dimensão que têm, mas falam de uma forma muito objetiva. Uma forma muito objetiva de quanto é que me custa falar com estas pessoas. Inclusivamente, se eu quiser falar com nichos e quiser falar com pessoas mais interessadas em determinado tópico, eu sei que vai ser mais caro, mas é uma linguagem transparente. E esta linguagem que tem que ser transmitida e tem que ser apreendida pelos mídias para conseguir, de facto, ganhar esta guerra das receitas publicitárias, que é, a meu ver e na minha opinião, a grande guerra dos mídias. Portanto, é exatamente na concorrência com o Google e com o Facebook que os mídias entraram em crise. Não é pela falta de leitores, não é pelas empresas de clipping fazerem... Não é pela falta de leitores. Aliás, viu-se durante a Covid-19 que nunca se leu tanta informação, não é? Nunca se consumiu tanta informação como agora. Não há falta de leitores, a questão não é essa. Mas, como dizia bem um participante que está a assistir, de facto, isto dos descontos foi posto pelos gigantes do mercado. E, portanto, todos os outros tiveram que ir atrás, não é? Eu entendo que sim. Eu só estava, de alguma forma, a fazer uma reflexão de que, e baseada naquilo que é a inteligência artificial e baseada naquilo que é a guerra dos mídias, entre aspas,
com os gigantes da tecnologia, como é que eventualmente se pode falar a mesma linguagem que estas marcas, que foram estas marcas, foi o Google e o Facebook, que absorveram o dinheiro que antes ia para os mídias e agora deixou de ir. É exatamente aqui que está a questão. Não foram só eles, não foram só eles, desculpa, não foram só eles. Já falaram 3 ou 4 vezes nos influenciadores. Os influenciadores desviaram uma grande fatia do orçamento que ia para os mídias, mas milhares. E, portanto, foi toda uma mudança de mercado, não é? Também. Mas eu acredito que tenha sido a fatia maior, tenha sido para aqui. Mas pronto, mas na realidade, e por esta razão, só para concluir esta questão, é que eu penso que esta questão da inteligência artificial é fulcral, porque o negócio dos mídias e o negócio de qualquer entidade que quer trabalhar com relações entre marcas e consumidores é o negócio dos dados. E para trabalhar dados é preciso inteligência artificial. Era só esta a minha linha de raciocínio. Eu ia só, para manter-se o raciocínio, ia adiantar aqui uma questão do Nuno Pinto de Sousa, que diz, se quiser explicar esse teu raciocínio, eu acho que tem a ver com isto que estás a dizer, diz que esta questão, na sua opinião, dele, é desproporcional e injusta comparar qualquer empresa de mídia em Portugal com as maiores empresas em escala global. É difícil, além de terem propósitos diferentes. Queres explicitar? A questão aqui não tem a ver com comparação. Obviamente que os recursos tecnológicos deste tipo de empresas são quase que inesgotáveis. Portanto, a questão, e o que eu queria sublinhar, é que é preciso transformar o modelo de negócio para aprender com estes gigantes tecnológicos e conseguir fazer com que os mídias tenham uma oferta de valor ao mesmo nível, porque na realidade os leitores estão lá. E se os leitores estão lá, o que nos está a faltar são ferramentas para perceber estes leitores e para entender se estamos efetivamente a falar com eles. E eu não estou a dizer que nenhum mídia deve ter a pretensão de substituir nenhum Google. Estou a dizer é que... Isso seria completamente utópico. Eu estou a dizer é exatamente o contrário. Estou a dizer é que todos os mídias têm que aprender muito com o Google e com o Facebook para serem competitivos. É esta a linha de raciocínio. Obviamente não é uma linha de querer ser mais tecnológico, ou mais inovador, ou mais disruptivo que estas empresas de tecnologia que operam a nível global com budgets completamente ilimitados e com recursos completamente ilimitados. Não é essa a questão. A questão é aprender como é que a coisa está a funcionar, ter uma linguagem de verdade com quem investe em publicidade, esquecemos as métricas da estimativa e passamos a falar com métricas reais, métricas de pessoas que interagiram com os conteúdos, que partilharam, que gostaram, que fizeram opiniões. Basicamente é só isto, é aprender como é que eles estão a fazer para conseguir aplicar esse modelo de negócio, uma vez que foram eles que levaram uma grande fatia das receitas publicitárias. Peço desculpa, não me estavam a ouvir. Eu gostava agora de colocar uma questão para todos, no seguimento da segunda fase das perguntas lançadas pela Cision, porque, como estávamos a dizer, a pandemia afetou toda a gente, todo o trabalho, e então este é um inquérito que é feito anualmente e foi feita uma nova fase de questões relativa ao impacto da Covid-19 no trabalho dos mídias. Uma dica que fica deste trabalho é lance histórias positivas. E eu queria a vossa perspectiva do lado das agências e do lado dos média. Maria João, é possível colocar isto em prática em contexto de pandemia, histórias positivas? Claro que sim, é fundamental, aliás. Uma das revistas que eu dirijo, a Martier, gosta muito de contar de facto histórias de marcas, e as histórias de marcas, desde pequenas a grandes marcas, são sempre histórias positivas, são histórias de empreendedores e de quem tem a coragem de criar marcas e criar produtos e lançar empresas. Mesmo em tempo de pandemia, nós tivemos vários casos de pessoas que estiveram em contraciclo e que de facto abriram as suas empresas, lançaram as suas marcas, quiseram investir e não ficaram apenas e só em casa à espera que o layoff chegasse.
Portanto, sim, há histórias muito positivas, é possível continuar a contar. A reinvenção de uma série de empresas é positivo, completamente positivo. Ainda hoje saíram alguns resultados e, de facto, as empresas que se souberam reinventar em tempo de Covid são as empresas que eventualmente saíram mais fortes e com melhores resultados deste momento. E, portanto, é fundamental contar histórias positivas, porque qualquer dia, então, entramos aqui num funil, numa espiral muito complicada, não é? Sofia, do lado das agências, é possível criar conteúdos positivos com os clientes? Mais importante do que serem positivos, é importante que sejam verdadeiros e sejam adequados. Ou seja, por exemplo, todas as agências tiveram clientes que de algum modo ajudaram no período mais crítico da pandemia, com meios, com produtos, com o que fosse, que ajudaram o combate à pandemia. Não seria uma história positiva estar a comunicar esse tipo de apoios, porque isso acaba por ser um pouco um aproveitamento, não é? Portanto, histórias positivas acredito que vão surgir mais a partir daqui, como dizia a Maria João, de empresas ou marcas que se estão a reinventar ou que estão a nascer de formas diferentes e que têm até a obrigação de comunicarem o que estão a fazer para mostrar que há sempre uma saída da situação e que as pessoas não se podem fechar à espera de subsídios, a fechar devido ao desespero. Basta lembrar, por exemplo, uma altura em que os restaurantes estão a pensar em fechar, há restaurantes a abrir que se reinventaram. Estou-me a lembrar de um que me tem gerado alguma curiosidade, por exemplo, o Monsanto ou a Panera, um restaurante que abriu ao ar livre. Ou então de marcas que, quando se viram sem poder vender os seus produtos, como sejam bebidas alcoólicas, de repente resolvem redirecionar a produção para álcool gel sanitário. Isto sim, isto são as boas notícias, são as boas ideias que acho que quer as agências, quer os jornalistas têm quase a obrigação de comunicar nos tempos que se aproximam, que não vão ser fáceis, que vamos ter todos que aprender a navegar neles. Ninguém sabe como é que vão ser, aliás, quem quiser dizer como vão ser só pode estar a fazer futurismo, porque nunca nenhum de nós atravessou isto. Quando Portugal estava mal, as pessoas emigravam para outros países. Neste momento não há esse cenário, porque é algo global. Quando tivemos guerras mundiais, sabia-se que a seguir viria um período de brilhantismo económico porque era necessário reconstruir. Nós neste momento não temos nada disso. Portanto, ninguém pode adivinhar o que vem a 6 meses ou 1 ano. Mas podemos saber desde já que vão ser tempos difíceis, que no que diz respeito a este painel que aqui está, serão duros, porque forçosamente irão desaparecer ainda mais os meios de comunicação tradicional como os conhecemos. Portanto, vamos ter que ter noção que estaremos a comunicar todos, jornalistas e agências, para públicos diferentes. Uma das coisas que faz variar o tom da comunicação é o nível de confiança do consumidor, que estava em alta, basta ver o nível de vendas de carros, que é um dos pontos barómetro em Portugal, como estava há 6 meses e como está agora. Portanto, nós vamos ter que acompanhar, sem dúvida, o estado quer social, quer económico de Portugal para podermos ser mais ajustados e ser relevantes na comunicação. Uriel, a tua análise sobre esta questão? Eu penso que efetivamente... As histórias positivas, é possível avançar nesta altura de pandemia? Claro que sim, efetivamente nós tivemos vários casos, se calhar aquela que me estava a recordar e que se calhar foi das mais proeminentes, foi por exemplo aquela iniciativa do Caminhão da Esperança, onde teve envolvida a Galp, teve envolvida a TVI, que de alguma forma foi um projeto completamente disruptivo em relação àquilo que era a situação atual e em relação àquilo que estávamos a viver. E isto é um exemplo que, de acordo com aquilo que nós conseguimos perceber de uma forma objetiva, teve um impacto muito grande, não só local, diretamente com as populações, mas também um impacto mediático,
uma atenção mediática e que faz acreditar que, de facto, as histórias positivas, quando estão enquadradas com a realidade e que vão em resposta a algo que as pessoas ambicionam e necessitam naquele momento, são sempre bem-vindas. E esta pandemia foi claramente evidente a esse nível, porque na realidade tivemos aqui, pelo menos de uma forma assim muito simplista, temos aqui dois tipos de posicionamento em relação às empresas e em relação à criação de histórias. Tivemos empresas que, de facto, resolveram calar-se, pura e simplesmente, ou seja, foram ver aqueles planos de crise e foram àquela primeira, aquelas primeiras regras em crise é calar-nos imediatamente. E calaram-se simplesmente e ficaram quietas. Houve outras que souberam transformar, não se calaram, mas transformaram-se e souberam sobretudo perceber que o momento em si era um momento propício a falar com as pessoas, porque as pessoas estavam abertas para ouvir. Estamos a falar de pessoas que estavam a ser e estão a ser bombardeadas com histórias negativas, ou histórias de um problema que nos afeta a todos, e por isso estavam extremamente atentas a ouvir histórias positivas, a envolver-se com as marcas, a envolver-se com estas entidades que lhes provocavam uma sensação fora daquilo que era o contexto habitual, que era sempre Covid. Ou seja, todas aquelas empresas que se conseguiram contextualizar em torno do problema, não esquecendo o problema, conseguiram ouvir os seus consumidores, falar com eles e criar esta relação de comunidade, para mim foram as marcas que mais evidenciaram neste contexto e são aquelas que vão colher os melhores frutos no futuro. Eu estava obviamente a recordar-me desta iniciativa do Caminho da Esperança, porque foi um projeto que nós trabalhámos e tivemos aqui inclusivamente a Joana Dadal que nos falou sobre ele, e por isso é que não foi dos primeiros que me lembrei, mas existem vários projetos que mostram que as histórias positivas, mesmo em contextos negativos, são fundamentais para diferenciar o contexto e criar novas relações com os consumidores. E como eu estava a dizer à Catarina, e como temos vindo aqui todos a debater, uma das principais conclusões do estudo é que o jornalismo continua a ser um campo tumultuoso. É uma das principais conclusões do estudo. Agora, cada um de vocês digam quais são as vossas. Maria João, queres começar? O jornalismo é tumultuoso. Quais são as conclusões do estudo? Quais são as que eu mais destaco? De facto, que é preciso continuar a ter informação relevante, voltar a garantir a confiança ou continuar a manter a confiança dos leitores, tendo informação determinante e transparente. Eu acho que transparência, de facto, é a palavra que mais tem que fazer sentido e mais tem que ser veiculada nestes tempos. E que não é fácil, como dizia a Sofia há bocadinho, até porque todos nós, meios, estamos dependentes dos investimentos das empresas e, portanto, é muito difícil. Às vezes estamos aqui um bocadinho quase no limbo entre aquilo que devemos comunicar e aquilo que temos que comunicar, que é completamente diferente. E sim, o jornalismo está a viver tempos tumultuosos, mas não é nada de hoje. Portanto, já passamos por outros momentos e cá continuamos e havemos de continuar, saibamos continuar a reinventar-nos e a fazer diferente e a fazer melhor, e eu acho que é isso que também dá vida. Eu sempre quis ser jornalista na vida e, portanto, cá continuo e é de ficar, eventualmente. E é isto que dá gosto. Essa é também outra das conclusões, é que fora a pandemia os desafios não são muito novos, são constantes, não é? Estes desafios dos... Completamente. Sofia, quais são as conclusões que destacas deste estudo? Destaco sobretudo a palavra confiança. Acho que o único caminho que temos, que aqui estamos presentes para continuar a existir,
e a sobreviver e a crescer é seguir caminhos de confiança, termos a confiança de quem nos lê, termos a confiança de quem recebe a nossa mensagem e a diferenciação. Já se percebeu que o generalismo leva quase a lado nenhum, porque as pessoas até podem passar a espreitar, mas não vão à mensagem. E acho que no fundo, sobretudo quem ainda se lembra de comprar e de ler vários jornais, acho que temos todos saudades de saber a que meio é que podíamos ir para ir buscar os conteúdos que nos interessavam em determinadas áreas. Porque aquilo que nós corremos o risco é que a determinada altura não existam ingredientes que nos ajudem a pensar, porque todas as notícias dão os mesmos ângulos, ou todas as comunicações dão os mesmos ângulos. Corremos o risco de viver num enorme fast food em que não saibamos a que é que sabe cada um dos ingredientes. E preocupo-me sobretudo com as pessoas que estão a crescer digamos assim, neste vazio cultural, porque podemos ter muita informação, mas com a diminuição da diversidade cada vez temos menos cultura. Preocupo-me com essas pessoas porque elas crescem sem conhecer os níveis de exigência que têm que se impor a elas próprias e a quem produz informação para elas, seja a nível de agências, seja a nível de produtores de conteúdos, seja a nível de jornalistas. E tudo isto depende da confiança, voltamos ao mesmo. Uriel, para além da questão do machine learning, que foi fraturante, o que é que destacas no relatório do Estado dos Média 2020? Eu seguia claramente esta linha de raciocínio da Sofia, que também foi a minha. Também foi a questão da credibilidade dos mídias que me chamou mais a atenção neste estudo, porque se verifica uma recuperação lenta, mas sustentada na confiança das pessoas para com os mídias. Isso é excepcional, na medida em que esse é o valor mais importante de um órgão de comunicação social. É exatamente aí, e eu não queria voltar a essa questão, mas é exatamente aí que o valor que a comunicação social tem para com outras plataformas mais tecnológicas, o valor da diferenciação é exatamente a credibilidade, é exatamente as pessoas reconhecerem que se uma notícia foi dada naquele órgão de comunicação social, eu acredito nela. E para isso acontecer é fundamental que isto aconteça sempre. E esta euforia pelos cliques e pelas audiências muitas vezes leva a com que isso não aconteça. E que são os próprios jornalistas e são os próprios órgãos de comunicação social, foram eles que destruíram esta credibilidade. Completamente. Foram eles que fizeram com que isto acontecesse. E as pessoas estão a retomar, felizmente, este processo. Neste momento, segundo o nosso estudo, já temos 59% dos jornalistas acham que as pessoas não desconfiam deles. 59%. Curiosamente, o relatório do Reuters Institute, que saiu ontem, diz que 56% das pessoas confiam nas notícias, sendo que 59% confiam naquelas notícias que são de meios que seguem regularmente. E por isso, isto indica que a confiança está a aumentar, ainda não está nos níveis que deveria estar, porque a posição da comunicação social devia ser este ponto completamente intocável. Deveria se distinguir de todos os outros canais de comunicação exatamente por este valor. E, curiosamente, eu li ontem o relatório do Reuters Institute e chamou-me a atenção um facto muito engraçado e contraditório. É que, na realidade, eles colocam um ranking de meios que as pessoas confiam mais e confiam menos. E, curiosamente, daqueles meios, o meio que as pessoas confiam menos, ou seja, confiam menos, é líder da audiência. Ou seja, é uma grande contradição. Porque, na realidade, se as pessoas confiam menos naquele meio, para que o vêem?
E deixou-me de facto a pensar este número e que nos faz acreditar que de facto há aqui muito caminho ainda a percorrer, mas que o facto de estes números estarem a aumentar é muito positivo para os mídias. Vamos então passar agora às questões que as pessoas estão aqui a colocar-nos. A Marta Canário fala-nos novamente das redações cada vez mais pequenas, jornalistas séniores e experientes a saírem dos meios porque são demasiado caros. Como é que se conseguem trabalhos feitos com profundidade e conhecimento e jornalisticamente interessantes? Maria João, queres responder? Respondo, olá Marta, não sei se ainda estás aí, espero que sim, mas já falámos nisto, de facto no início da nossa conversa é muito difícil. Eu quando entrei no jornalismo, há uns anos, de facto havia especialistas, para além dos jornalistas de economia, havia quem fazia banca, havia quem fazia educação, quem fazia cultura, quem escrevia só sobre dança, neste momento é muito raro e é muito difícil encontrar isso e de facto quando não tens especialista, quando não tens quem pague por um bom repórter, um grande repórter, os grandes repórteres faziam a diferença, não é? Faziam toda a diferença, contaram as grandes histórias deste país e portanto é muito difícil voltarmos a ter jornalismo feito dessa forma. Ou é muito raro já, são poucos os meios que investem a esse nível, porque custa dinheiro, de facto. Não é que os profissionais não existam, porque existem, não deixaram de existir e continuam aí. O investimento é que é alocado noutros lados. Sofia, acho que de alguma forma já respondeste a esta questão. Um excelente debate, muitos parabéns. Enquanto profissional de relações públicas, tenho de enviar aos meios de comunicação social muita informação e PRs. Gostaria de saber se existe um limite de follow-ups que devem ser feitos e qual o espaçamento que deve ser dado entre estes. O espaçamento, ou melhor, follow-up para press releases, na minha opinião, e eu tenho a sorte de trabalhar numa agência em que as práticas são assumidas. Sei que há agências onde eu não conseguiria de todo trabalhar porque não me identifico com obrigatoriedade ou com obrigar alguém a fazer algo que é contraproducente, como seja o follow-up de um press release enviado que tem uma informação que não é interessante, não é relevante. Portanto, se estava a perguntar a frequência, não é? Frequência de follow-ups, press releases generalistas é nula, não deve existir. Follow-up. Dizia no máximo das informações, não é? É assim, o press release, se for efetivo, não necessita de uma resposta nem do follow-up. Só necessitará de uma reação do jornalista se ele quiser mais informação sobre isso. Agora, há outra coisa que podem fazer, nem sempre os press releases são bem escritos, é um facto. Portanto, a pessoa tem que olhar para o press release não do ponto de vista do produtor, mas do consumidor. Tem que ter um pouco a alma de jornalista, tem que ter espírito crítico e tem que ler para ver se é interessante. E muitas vezes até pegou no ângulo errado. Portanto, o que pode fazer é, se um press release não pegar, passado um tempo pode reescrevê-lo por outro ângulo ou então diferenciá-lo em vários ângulos, em vários tipos de histórias, consoante o tipo de meio para que envia. Um press release também não deve ter mais do que uma página, ou a parte que interessa não deve ir além dos 3, 4 parágrafos. Ninguém tem paciência, nem disponibilidade mental, nem tempo para ler para além disso. E voltando à história dos follow-ups, os follow-ups só são relevantes quando nós necessitamos de saber, imagine, se vamos dar uma primeira mão. Claro que se enviamos a proposta para um jornalista, eu parto do princípio que ninguém envia uma proposta de primeira mão para mais do que um jornalista, não é? Portanto, obviamente temos, e até devemos no primeiro e-mail que enviamos, dizer logo que precisamos da resposta até dia X, antes de passar ao meio de comunicação social seguinte. E, portanto, aí impõe-se sim fazer um follow-up. Mas follow-up é diferente de massacre ou televendas. Claro. Uriel, mais uma vez, questiona-nos o Fernando, como podem os mídias portugueses de dimensão diminuta combater gigantes como o Google ou o Facebook? Eu penso que já respondi essa questão. A questão não é claramente aprender para conseguir falar a mesma linguagem.
e falando a mesma linguagem com um ativo mais valioso até em termos de conteúdo do que poderão ter outras plataformas que não são comunicação social, poderá eventualmente fazer diferença. Não é certamente com esta distorção do mercado e com audiências completamente desfasadas da realidade e que não são o objetivo. Esse é um ponto. Que vamos conseguir aproximar a oferta daquilo que nos propõe Google e Facebook. As audiências estão mais ou menos na mesma proporção das tabelas de publicidade. São mentira. Completamente. Então porquê é que eles continuam a vender, Uriel? Porque não existem outras. Porque na realidade eu acho que tem a ver, obviamente, e como disseste há pouco, de um conjunto de fatores, nomeadamente as centrais de meios e de interesses instalados, de players que, de alguma forma, durante muitos e muitos anos, controlaram o mercado da publicidade no mundo. E todo esse mercado estava muito preso a este tipo de convicção. Portanto, nós estamos convictos que... O tempo verbal está errado, não é está, continua a estar. Sim, exatamente. Pronto, e estamos convictos que, de facto, falamos com pessoas, mas na realidade não temos a certeza se falamos. E depois torna-se muito difícil de sistematizar em modelos de gestão, porque o modelo de gestão normal de quem anuncia é convertido num funil, que é, ok, eu coloquei aqui €1, eu falei com X pessoas, estas X pessoas que tiveram determinado comportamento, no final do dia eu consegui recolher daqui alguma coisa. E em todos os meios onde estas audiências não falam a verdade e não têm uma linguagem de transparência, que também é difícil, como é óbvio, é muito difícil conseguir quantificar a audiência de um jornal em papel. É muito mais fácil fazê-lo no digital, mas é exatamente no digital, todo o comportamento, inclusive este estudo diz também isto, que o consumo de notícias é feito de duas formas, através da televisão e através do digital. O que significa que na televisão será mais difícil quantificar essas audiências, no digital é muito simples. E por isso, obviamente, que será prender-nos em factos mais fáceis de quantificar que nós conseguimos agarrar, digamos assim, o mercado. E é exatamente com esta linguagem de verdade que se consegue transformar o modelo, não necessariamente fazendo uma guerra aberta ao Facebook e ao Google e a outras plataformas tecnológicas, mas sobretudo aprendendo com eles, porque eles estão muito à frente nesta parte, estão muitos anos de luz nesta área, para lhes conseguir fazer frente e para conseguir disputar o budget, que é aquilo que nós estamos a falar e que é aquilo que é necessário para que todos possamos sobreviver. Pronto, eu vou deixar apenas mais uma questão. Maria João, deixam-te aqui uma questão, perguntam quais as principais diferenças entre o apoio do Estado aos média e o financiamento por publicidade das empresas. Passará pelos apoios do Estado ou das empresas ou por um organismo independente a salvação dos média? E preferia não falar sobre o apoio do Estado aos mídias, que acho lamentável e vergonhoso e muito pouco transparente. Portanto, preferia não estar agora aqui a falar sobre ele. A forma como foi alocado aos diferentes meios, a forma como não se olhou de facto aos princípios, e houve meios que tiveram a obrigação de rejeitar a verba que lhes foi atribuída, e de facto, e aqui aplaudo a forma como o fizeram. Portanto, eventualmente, sim, talvez um organismo independente pudesse ajudar a organizar todo este território que é a alocação de publicidade à imprensa que não está devidamente auditada e que vive assim há anos. Portanto, sim, eventualmente um organismo independente, mas que acho difícil, acho muito difícil.
Obrigada a todos pelas vossas questões, obrigada aos nossos convidados por estarem connosco. Obrigado. Até à próxima. Obrigada, Patrícia. Obrigado, Uriel. Obrigada, Sofia. Obrigado. E vamos acreditar que os meios de comunicação social têm muitos anos pela frente e que os mídias em Portugal são, de facto, um grande pilar da sociedade. E na relação com as agências, não é? Numa relação positiva com as agências. Claro que sim. O jornalista enfrenta desafios constantes como a confiança do público, redações com falta de pessoal e o papel das redes sociais. A tudo isto soma-se atualmente o contexto de pandemia que determina a agenda mediática, mas gera igualmente uma sede de notícias positivas. Estes foram alguns dos temas em debate, hoje com a jornalista Catarina Carvalho, a diretora editorial da Marketeer Maria João Vieira Pinto, a Associate Director do Omnicom PR Group Portugal, Sofia Fernandes, e o nosso Diretor de Operações e Negócio, Uriel Oliveira. Obrigada por terem estado connosco, foi um prazer. O Estado dos Média 2020 está disponível para download gratuito no site e nas redes sociais da Cision. Continua a acompanhar-nos, nós estamos aqui para contar a sua história. Obrigada a todos e até à próxima.